Olá, você que acompanha o nosso trabalho. Olha só, eu queria abrir o seu olho, eu quero aqui chamar a sua atenção para um fato que está acontecendo com relação à Covid muito grave, tá? O governador, ele inaugurou o hospital de Uruaçu, que o Marconi iniciou. Eu já contesto a localização do hospital, não por ser Uruaçu, cidade que eu amo, onde eu trabalhei no início da minha carreira como policial, mas porque lá não tem faculdade de medicina, não tem formação de mão de obra, enfim. E agora o Marconi iniciou, o governador aproveitou para inaugurá-lo em plena pandemia. O que eu quero chamar a sua atenção, abrir o seu olho, pedir a sua atenção. O ano que vem nós temos eleições, para que você preste atenção em quem você vai votar. Não bota um canalha, não bota um sujeito qualquer, um irresponsável, um sujeito que não entende de gestão para comandar o nosso estado, mas não. Vota em alguém que presta. O Caiado inaugurou esse hospital, foi lá, levou a imprensa de Goiás e do Brasil inteirinha, Jornal Nacional noticiando que o hospital estava sendo inaugurado, serão mais 100 e tantos leitos de UTI, mais 100 e tantos de enfermaria. E nos últimos dias o que nós temos visto são reportagens comoventes de pessoas na espera, na fila de espera por uma UTI, 300, 400 pessoas, e a notícia de que há tantos leitos de UTI, mais 100 e tantos de enfermaria bloqueados no hospital recém-inaugurado. Eu quero te esclarecer o que está acontecendo com o Hospital de Uruaçu. O Hospital de Uruaçu foi inaugurado só a estrutura física, ou seja, só o prédio e alguns equipamentos lá no hospital, não todos. Cadê a mão de obra? Como é que você funciona um hospital sem médico, sem enfermeiro, sem auxiliar de enfermagem, médico intensivista, porque é um número de UTI muito grande? Cadê os médicos? Cadê a mão de obra toda? Cadê fisioterapeuta? O hospital não dispõe, e é justamente o fato mais grave lá. Não é equipamento, não é prédio, não é nada. O prédio está novinho, os equipamentos estão lá, pelo menos o básico. O que falta lá é mão de obra. Não tem. O Estado, depois que o Caiado assumiu, repactuou com as OS, ou contratou novas OS, e eu, quando estive internado, vi o testemunho de uma auxiliar de enfermagem dizendo: Major, eu trabalhava no Hugo. Quando o Hugo era do governo passado, o salário era X. Quando o Caiado entrou, o Nova OS assumiu, pagando um salário pela metade do que nós ganhávamos. Eu saí e vim trabalhar aqui no Anis Hasse, na iniciativa privada. Esse foi o testemunho da auxiliar de enfermagem, falou para mim. Então, esse governo entende mesmo de gestão. Num momento de pandemia, reduzir salário. Quem que vai querer trabalhar no estado? E quem que vai querer sair daqui ou de outra cidade, às vezes mais distante que Goiânia, ou até próximo lá de Uruaçu? Tem mão de obra lá em Campinorte, tem lá em Niquelândia, tem nas cidades próximas lá de Uruaçu, em São Luís do Norte, até em Séries, tem mão de obra para trabalhar lá. A pessoa vai se dispor a caminhar essa distância toda para tirar um plantão lá, ganhando a miséria que o Caiado paga. Olha, o que eu entendo para mim é que você vai inaugurar um hospital, você constrói a estrutura física. Antes era assim. Eu acho até que é caso para o MP entrar, esse sujeito tem que ser condenado por improbidade. Realiza o concurso público quando tinha, né? Porque ele é avesso ao concurso público. Então contrata a desgraça da OS que ele quer contratar, que é uma lavagem de dinheiro, tem uma propina por trás. Contrata e já com mão de obra, e depois inaugura. O sujeito que não é safado, que não é vagabundo, que não é mentiroso, que não é midiático, que não é politiqueiro, ele faria isso. Então eu lamento te dizer, mas não conte com o Hospital de Uruaçu. Não conte. Enquanto esse Caiado for governador, essa má gestão vai continuar, essa enganação, essa fraude. Esse governo é uma fraude. Na pandemia é uma fraude maior ainda. Inaugurou, fez a campanha dele, soltou foguete, o hospital não funciona. E como o de Uruaçu, tem uma série de outros. Fez a maior fanfarra lá também, lá em Águas Lindas, e o Hospital de Águas Lindas, o MP está entrando na justiça para obrigá-lo a reabrir o hospital, porque o hospital foi fechado. É um governo midiático, é só propaganda, é só marketing,
É só safadeza, é só mentira. E o mais impressionante é você ver o sujeito, esse secretário, para mim, sinceramente, é um banana, é outro falastrão, chegar lá no jornal ao vivo, né? Todo dia está na TV Anhanguera, todo dia está na Serra Dourada. E a imprensa não ter coragem de perguntar para ele. Eu vou fazer a pergunta, e se ele tiver coco, se esse secretário tiver um pouquinho de vergonha na cara, ele responde para mim. Como é que inaugura um hospital, secretário, que não tem equipamento e que não tem mão de obra? Essa inauguração, secretário, deveria ocorrer pelo seu patrão, pelo seu chefinho aí, que é outro bosta, o Caiado. Essa inauguração deveria ocorrer? Responde para mim ou responde para a sociedade, responde para quem você quiser, secretário, mas responde. Como é que você inaugura um hospital que falta ainda equipamento, que o senhor falou que a empresa não cumpriu o prazo, e que falta principalmente mão de obra, que o senhor confessou dias atrás que também falta. Depois de muito tempo, o senhor confessou, por livre e espontânea vontade, porque a imprensa não pode perguntar. A emissora determina o jornalista que ele só vai ouvir o que ele quiser, não pode fazer pergunta. Então, me responde essa pergunta, como é que inaugura? Isso é correto, isso é certo, isso é ético, isso é probo? Então fica aí o nosso alerta. Se você gostou da abordagem, passa para frente, ajuda, compartilhe, e o ano que vem não vamos permitir que um safado seja governador novamente.